Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Luciane. Eu estou fazendo um estudo mais aprofundado da doutrina espírita. A minha mediunidade despertou e eu estou fazendo um tratamento lá na fraternidade, ajudar a educar a minha mediunidade. Na verdade, é para me reequilibrar. As nossas emoções, de um modo geral, a humanidade, as emoções estão muito desequilibradas e junto uma emoção desequilibrada, uma pessoa hipersensível e com uma mediunidade aflorada, isso daí é uma bomba relógio. Então, eu estou fazendo um trabalho muito sério de me reeducar, de me reequilibrar. Sou a maior responsável pela minha felicidade e estou levando isso muito a sério. Então, todos os dias eu me comprometi a estudar um pouco, até como forma de retribuir e agradecer todo o auxílio que eu estou tendo da fraternidade Irmãos Glacos. Eles estão sendo muito carinhosos e atenciosos comigo, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Eu acho que, assim, é uma obrigação minha eu me comprometer com eles, tanto quanto eles estão se comprometendo comigo. Então, para que eu tenha essa disciplina de todos os dias estudar um pouquinho, eu resolvi aqui gravar aquilo que eu estou aprendendo, o meu processo de aprendizado, não que eu seja aquela que sabe muito, a dona da última palavra, eu estou aprendendo e vim aqui gravar esses vídeos para vocês, é uma forma de eu me comprometer comigo, de estar estudando todos os dias, e tem me feito muito bem, tem me ajudado a me reequilibrar. Eu me sinto maravilhosamente bem. Cada dia que passa eu gosto mais de estar gravando esses vídeos, cada dia que passa eu aprendo mais. Mas aqui a gente aprende uns com os outros, então eu gostaria que vocês deixassem os comentários aí do que vocês entenderam, como é que vocês aplicam isso no dia a dia, como é que a gente pode trazer o evangelho para o nosso dia a dia, para a gente se reequilibrar, para a gente dominar as nossas emoções, para que elas não nos governem como um carro desgovernado. Tem uma analogia que fala que o espírito, imagina uma carruagem, tem o cavalo, a carruagem e o passageiro. O espírito é o passageiro, ele está dentro da carruagem. A carruagem é a nossa alma, quem vai nos levar, é o nosso, quem está levando o espírito. E o nosso ego, as nossas emoções são o cavalo. Então, se de repente as nossas emoções nos levam para o caminho, elas estão descontroladas, elas estão desgovernadas, e elas nos levam para um caminho diferente que o espírito quer ir. Imagina o passageiro quer chegar num lugar, mas os cavalos e o cocheiro estão levando para outro. Então, a gente tem que alinhar o nosso espírito com as nossas emoções, com o nosso ego, para que a gente chegue aonde a gente quer chegar. E Deus vai nos conduzindo para que a gente chegue aonde o nosso espírito quer chegar, o nosso planejamento reencarnatório. Então, quando a gente está alinhado, o nosso eu superior com as nossas emoções, com o nosso ego aqui na Terra, com a nossa personalidade, o nosso caminho ele é mais sereno, ele é mais seguro. Agora, quando fica esse conflito, o cavalo quer ir para um lugar e o passageiro quer ir para o outro, alguém que está lá, o cocheiro que está lá guiando os cavalos, se os cavalos quiserem ir para um outro lugar que não seja o que ele quer ir, o que o cocheiro faz? Ele açoita o cavalo, e é isso que a vida faz com a gente nos açoita para que a gente vá para onde nosso passageiro quer ir, para que a gente vá onde nosso espírito quer ir. Por isso é muito importante estudar. E o remédio que a espiritualidade nos traz para educar nossas emoções é muito simples. É reforma íntima, que é olhar para dentro de si, parar de colocar a culpa de tudo que nos acontece nos outros, nas nossas situações externas, e ver como nós damos acesso para que essas coisas nos afetem internamente, se autorresponsabilizar pela própria felicidade e pelo próprio progresso. Culto no lar é fundamental. Eu já gravei um vídeo aqui explicando como é que faz o culto no lar. Depois, se vocês tiverem interesse, olhem lá. E conhecimento das coisas espirituais. Jesus já falava, cuide primeiro das coisas de Deus, que o resto vos será dado por acréscimo. Então, a gente ter conhecimento do mundo espiritual, essas realidades que nos influenciam e que a gente não faz ideia do que acontece. E muita gente atribui esses efeitos assim como milagres, como algo extraordinário, e de extraordinário não tem nada. É só porque está além da nossa capacidade, a gente ainda não tem tecnologia para captar essas coisas. Aí, todo dia eu faço o estudo de um livro, eu estou pegando as obras básicas de Allan Kardec, e o que acontece?
O problema das religiões não são as religiões, de um modo geral, todas elas são lindas. Não existe uma religião melhor do que a outra, não existe uma religião mais certa do que a outra, ou uma mais especial, uma que seja escolhida de Deus. Todas as religiões são lindas, elas nos, é a religião do amor, elas nos religam a Deus. Jesus não nasceu cristão, Buda não nasceu budista, Maomé não nasceu islamista, todos eles a religião era o amor. Mas o problema das religiões são os religiosos, e à medida que a gente vai trazendo esse conteúdo assim, as pessoas vão interpretando e vão deixando a sua impressão. E a gente vai construindo a cultura à medida que a gente vive ela. E religião é uma manifestação cultural. O que acontece? Tem muito livro, tem muita obra boa. Eu estou procurando, como eu estou no comecinho, eu estou no básico do básico, eu estou pegando as obras do Allan Kardec e estou pegando as obras do Chico, porque a mediunidade do Chico era muito límpida, era muito transparente, não tem animismo, não tem a opinião pessoal dele ou coisas do subconsciente. Mas tem outros autores também incríveis, maravilhosos, adoro o Divaldo, Ivone Amaral Pereira, tem outros médiuns também que fazem um trabalho muito bom. Mas tem muita coisa aí, o objetivo da doutrina espírita é trazer uma filosofia que seja explicada racionalmente, uma filosofia que explica mesmo os fatos da vida, quem somos, para onde viemos, por que sofremos, essas coisas assim. E trazer a explicação científica para todos esses efeitos extraordinários que nos acontecem, para todos os milagres, e a partir daí criar uma doutrina. Só que, à medida que muito do que nos chega é psicografado, e muito do que a gente transfere para as pessoas é uma interpretação nossa, não que necessariamente condiz a verdade. Eu sempre peço a Deus para me ajudar a interpretar corretamente, mas sempre vai ser uma baseada nas minhas vivências, na minha experiência, no meu conteúdo. E a gente sempre é parcial, não existe uma pessoa de 100% neutra. Aí, o que para eu basear o meu estudo em princípios sérios, eu estou indo muito nas obras do Kardec. E hoje eu vou estudar, tem as 5 obras dele, que são as obras básicas, a Gênese, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, obras básicas para qualquer espírita. Mas ele também escreveu muitos textos na Revista Espírita que não foram compilados em livros. E eu também resolvi estudar essas obras. Então, hoje eu vou ler aqui um texto do Um Tesouro Inestimável, uma compilação do Alessandro Viana Vieira, o volume 2, são 3 volumes, da Revista Espírita. É importante fazer um adendo aqui também, é quando a gente fala de obra psicografada, quando a gente fala de mediunidade, a gente imagina, nossa, tudo que os espíritos falam é verdade. Não é bem assim, gente. Tem muito espírito, assim, a mediunidade despertando, vem cá e fala coisa que não é verdade. Faz a gente. Tem espíritos que psicografam coisas que são espíritos mistificadores, que espalham mentiras, são zombeteiros, eles querem atrapalhar a obra do espiritismo, eles querem atrapalhar a obra do bem. E como é que eles. A melhor mentira é aquela que mais parece com a verdade. Então, eles se passam lá para um espírito ilustre, o médium na sua vaidade, nossa, eu estou conversando com o fulano de tal, e aí psicografa o livro e, de repente, traz muita inverdade do lado de lá. Então, nesse momento, eu preferi estar norteando o meu estudo pelas obras do Kardec, que a gente sabe que é uma obra séria, pelas obras do Chico, e tendo muito critério com esses autores que eu estou trazendo para esse meu estudo preliminar aqui. Depois, quando eu tiver mais discernimento de saber o que é pau, o que é pedra, aí sim eu vou estar me permitindo ver outros livros de outros autores. Mas, no momento, meu entendimento é muito limitado. Então, eu preciso ter, pelo menos, um conteúdo, uma base boa para eu conseguir saber o que é sério, o que não é, o que é de espírito mistificador, o que é de espírito sério, o que os espíritos sérios, espíritos nobres estão trazendo para nós como doutrina, como o que eles esperam da gente aqui na Terra, qual a direção que eles nos dão. Então, por isso eu resolvi também fazer um estudo da Revista Espírita, porque muito da obra do Kardec está na Revista Espírita. E não pode ser, sendo ele quem foi, esse conteúdo não pode ser desprezado jamais. Eu vou ler sequencial, então hoje eu vou ler aqui, é do volume 2, tá? Eles separaram em 3 volumes. Deixa eu ver aqui, só para vocês, se vocês quiserem saber. O volume 1
Ele fala, não são todos os textos da Revista Espírita que foram compilados nesses livros, tá? Quem quiser ter acesso a todos os textos da Revista Espírita, tem a Kardecpedia, que é gratuito, escreve kardecpedia.com.br. Chega lá, tem todos os textos da Revista Espírita. Aqui foram compilados os principais textos. No volume 1, fala dos apontamentos doutrinários e comunicação dos espíritos com os ensinamentos gerais. O volume 2, assuntos relevantes sobre o espiritismo e fenômenos espíritas. E o volume 3 tem as lições de cunho moral, mensagens relacionadas à pluralidade dos mundos habitados, artigos sobre a mediunidade e orientações aos médios e aforismos espíritas e mensagens curtas. Então, quem tiver interesse em estudar, fazer um estudo mais aprofundado, vai lá. Eu acho uma obra, eu acho que todo o conteúdo do Kardec não pode ser desprezado por nós. É a base da doutrina, é um conteúdo fiel, é um conteúdo que traz aquilo que a gente precisa aprender e entender. Não que os outros devam ser descartados, mas o conteúdo que vem do Kardec tem que ser muito consumido por nós. Então vamos lá. Lição 1. O Livro dos Espíritos, Revista Espírita de janeiro de 1858. Contendo os princípios da doutrina espírita, sobre a natureza dos seres do mundo incorpóreo, suas manifestações e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Escrito de acordo com o ditado e publicado por ordem dos espíritos superiores, por Allan Kardec. Esta obra, como indica seu título, não é uma doutrina pessoal, é o resultado do ensino direto dos próprios espíritos sobre os mistérios do mundo onde estaremos um dia, e sobre todas as questões que interessam à humanidade. Eles nos dão, de algum modo, o código da vida ao nos traçarem a rota da felicidade futura. Não sendo esse livro fruto de nossas ideias, visto que, sobre muitos pontos importantes, tínhamos uma maneira de ver bem diversa. Nossa modéstia nada sofreria com os nossos elogios. Preferimos, no entanto, deixar falar os que estão inteiramente desinteressados por essa questão. O Corriere de Paris, de 11 de julho de 1857, publicou sobre este livro o seguinte artigo. Aqui, nesse primeiro, vai explicando o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro que ele trouxe. E a opinião de várias pessoas, de várias pessoas influentes da época. Vale contextualizar que primeiro teve aquele fenômeno das mesas dançantes, que virou atração de circo, e era muito mais uma coisa de curiosidade do que um estudo sério, mas dentre as pessoas que iam lá só para se divertir, houve pessoas que já eram designadas para isso, para aquele momento, as mesas dançantes vieram para despertar as pessoas para a realidade do mundo espiritual, que existe uma vida, um mundo, uma força além do que a vida puramente material, e vieram espíritos encarregados de trazer questões mais profundas, incluindo Allan Kardec. E aí, vários pensadores não eram pessoas tolas e crédulas, eram homens de ciência, eram homens cultos, que fizeram de tudo para provar que aquilo ali era uma fraude ou que tinha uma explicação racional e científica, racional não digo, mas científica, das leis da matéria, que não conseguiram e começaram a se aprofundar na doutrina espírita e começaram a acreditar na doutrina espírita. O pai da parapsicologia, da metapsíquica, na verdade, não sei o que, Richer, ele começou como cético, ele não acreditava, ele queria provar que existiam leis físicas que poderiam explicar a ocorrência dos fenômenos mediúnicos. Ele fez um tratado de metapsíquica, foram mais de 15 revisões. Na primeira, ele era extremamente materialista. Na última, ele já se falou que ele era adepto do espiritismo, ele acreditava no espiritismo, e aí as pessoas começaram a desacreditar a ciência dele, porque misturou com religião, e aí a metapsíquica virou parapsicologia. Mas eram os mesmos estudos, no mesmo cunho. Então, assim, eram muitas pessoas letradas, eram muitas pessoas cultas, que investigavam a fundo os fenômenos mediúnicos, e aqui a repercussão da época, quando publicaram o Livro dos Espíritos. E assim, uma das estratégias mais eficazes dos espíritos inferiores é fazer as pessoas desacreditarem, é fazer elas se acharem tolas por acreditar. Quantas pessoas
não fala, não, eu não acredito em Deus porque isso vai me fazer bobo, é algo que não existe, é algo que está além de mim. Então, isso não tem nada de sabedoria, não tem nada de inteligência, isso é uma coisa para usar o nosso orgulho, para que a gente não pira, para que as outras pessoas não nos vejam como bobos, e pira o nosso orgulho e a gente deixa de prestar atenção nas coisas espirituais, nas coisas realmente relevantes aqui na Terra, para que a gente faça o progresso que a gente tem que fazer. Então, vamos lá. A doutrina espírita, esse é o Courrier de Paris. O editor Dentu acaba de publicar uma obra deveras notável, diríamos mesmo bastante curiosa, mas há coisas que repelem toda qualificação banal. O Livro dos Espíritos, do Sr. Allan Kardec, é uma página nova do grande livro do infinito. Estamos persuadidos de que um marcador assinalará esta página. Ficaríamos desolados se pensassem que acabamos de fazer aqui um anúncio bibliográfico. Se pudéssemos supor que assim fora, quebraríamos nossa pena imediatamente. Não conhecemos absolutamente o autor, mas confessamos abertamente que ficaríamos felizes em conhecê-lo. Aquele que escreveu a introdução que inicia o Livro dos Espíritos deve ter a alma aberta a todos os sentimentos nobres. Aliás, para que não se possa suspeitar de nossa boa-fé e nos acusar de tomar partido, diremos com toda sinceridade que jamais fizemos um estudo aprofundado das questões sobrenaturais. Apenas se os fatos que se produziram nos causaram admiração, as mesas dançantes, né, que virou a febre, ladrou moda, pelo menos jamais nos levaram a dar de ombros. Somos um pouco dessas pessoas que se chamam de sonhadores, porque não pensamos absolutamente como todo mundo. A 20 léguas de Paris, à noite sob as grandes árvores, quando não tínhamos em torno de nós senão choupanas esparsas, pensávamos naturalmente em qualquer coisa, menos na bolsa, no macadame dos boulevares ou nas corridas do Longchamp. Diversas vezes nas coisas materiais, né? Diversas vezes nos interrogamos, e isto muito tempo antes de ter ouvido falar em médiuns, o que haveria de passar no que se convencionou chamar o alto. Outrora chegamos mesmo a esboçar uma teoria sobre os mundos invisíveis, guardando-a cuidadosamente para nós, e ficamos muito felizes de reencontrá-la quase por inteiro no livro do Sr. Allan Kardec. Então, pessoas mais espiritualizadas já se questionam isso, né? A todos os deserdados da terra, a todos os que caminham e caem, regando com suas lágrimas o pé da estrada, diremos: lede o livro dos Espíritos, isso vos tornará mais fortes, e eu digo mais resignados, mais resilientes. Também aos felizes, aos que pelos caminhos só encontram os aplausos da multidão ou os sorrisos da fortuna, diremos: estudai-o, ele os tornará melhores, e torna mesmo. Que a gente aprende a ser grato e atribuir a Deus e aos espíritos superiores e compreender que a gente nunca está sozinho e começa a ficar encantado com tudo esse universo que nos afeta e com a bondade de Deus para conosco, com a generosidade dos nossos mentores espirituais, que estão sempre zelando por nós. A gente nunca mais vai se sentir sozinho na vida, solidão jamais, solitude sempre, que é aquele estado de estar não estar rodeado de outras pessoas, mas estar na companhia de Deus. O corpo, isso as outras religiões também fazem, tá? Não é só o espiritismo, deixar bem claro. A religião, quando ela é séria, a filosofia, quando ela é profunda, ela liga o homem à religião do amor, ao religar com Deus. Mas quando ela é superficial, ela se baseia em coisas materiais, ela vira uma questão materialista, ela se baseia em coisas puramente materiais, na aparência, não na forma como é passado, nas regras, nos dogmas, e não na essência, que a gente se tornar melhores e a gente amar uns aos outros. Não esse amor aí, mas o amor de querer bem, o amor de ficar feliz pela felicidade do outro. O corpo da obra, diz o Sr. Allan Kardec, deve ser reivindicado inteiramente pelos espíritos que o ditaram. Está admiravelmente classificado por perguntas e respostas. Algumas vezes, essas últimas são sublimes, as respostas. E isso não nos surpreende, mas não foi preciso um grande mérito a quem a soube provocar, e aí está a genialidade do Kardec. As perguntas dele são inteligentíssimas. Ele faz as perguntas que todos nós gostaríamos de fazer, só que a gente não consegue formular, ele vai lá e faz as perguntas para nós.
Desafiamos a rir os mais incrédulos quando lerem esse livro, no silêncio e na solidão. Todos honrarão o homem que lhe escreveu o prefácio. A doutrina se resume em duas palavras: não façai aos outros o que não quereríeis que vos fizessem. Essa é a lei. Não faça aos outros o que não gostaria que fizessem com você. Lamentamos que o senhor Allan Kardec não tenha acrescentado e fazer aos outros o que gostaríeis que vos feito. Então, fazer aos outros aquilo que a gente gostaria que fizessem por nós e não fazer aos outros o que não gostaria que nos fizessem. Simples assim. Entre a teoria e a teoria é muito simples, né? Mas na prática a teoria é outra. O que a gente vê da humanidade aqui é cada um por si. Não todos, não gosto de generalizar, mas de um modo geral a humanidade. O Divaldo falou, eu assisti uma palestra do Divaldo ontem, e ele falou que os três grandes problemas da humanidade que leva tanta tristeza e desilusão para as pessoas é o individualismo, o consumismo e o sexismo. E é justamente isso, não fazer com os outros aquilo que não gostaria que fizesse com você. O consumismo exagerado, eu preciso ter o último celular para que eu me sinta especial, para que eu me sinta diferente dos demais, é pura vaidade. O consumismo de querer ter tudo e as pessoas se esconderem atrás do que tem, de achar que é a roupa que veste, o carro que dirige, a casa que mora, o diploma de curso superior, você sabe com quem está falando, eu não aceito que falem desaforo comigo. Então, as pessoas se escondem atrás de várias coisas materiais, dos amigos que têm, da reputação que tem, a pessoa esquece de ser mais. O individualismo, onde as pessoas não se importam umas com as outras, nem faz questão de conhecer, de saber se o outro está bem, é sempre como eu me sinto com relação à experiência, nunca se coloca no lugar do outro. A empatia é fundamental, a gente precisa aprender a desenvolver empatia para a gente ir para um outro patamar da humanidade, para a gente refazer a transição planetária. Sem inteligência emocional e sem empatia, nós não vamos conseguir fazer a transição planetária. É necessário que a gente desenvolva isso em nós. E o sexismo, né? Essa loucura toda em torno do sexo que faz as pessoas se machucarem muito por causa de instantes de prazer. O sexo é divino, o sexo é uma coisa de Deus, é uma manifestação de afeto entre duas pessoas que se amam, é obra da criação. Ninguém nasce aqui a não ser pelo sexo, mas a maneira como as pessoas enxergam o sexo hoje e como as pessoas usam e descartam as outras, essa coisa banalizada. E tem até, eu gosto das correntes esotéricas também, elas falam, nunca faça sexo com quem você não gostaria de ser, porque a troca vibracional ali é tão grande, a pessoa se entrega tanto, que ela acaba sendo um pouco do que, ela acaba se tornando quem é a pessoa que ela tá fazendo sexo, porque a troca é muito intensa. O ato sexual é um ato muito forte, movimenta muita energia. E só que as pessoas, essa loucura toda, esse culto, é o desejo, tudo muito erotizado, e instigando a libido, instigando as pessoas a se consumirem como se fossem objetos descartáveis. Então, são essas três coisas que o Divaldo trouxe nas coisas que estão trazendo tristeza para a humanidade. E aí, não façai aos outros aquilo que não gostaria que fizessem a si mesmo. E nesses três itens, a gente peca muito contra o outro, a gente leva muita dor e sofrimento para o outro, a gente deixa de se importar com o outro, a gente deixa de ser útil ao outro. Então, só uma reflexão. Lamentamos que o senhor Allan Kardec não tenha acrescentado e fazer aos outros o que gostaríeis que vos fosse feito. O livro, aliás, o diz claramente, e a doutrina sem isso não estaria completa. Não basta não fazer o mal, é preciso também fazer o bem. Não fazer o bem é omissão, e omissão é estagnação moral. A gente precisa evoluir moralmente também. Se apenas sois um homem de bem, não tereis cumprido senão a metade do vosso dever. Sois um átomo imperceptível dessa grande máquina que se chama mundo, onde nada deve ser inútil. Sobretudo, não nos digais que se pode ser útil sem fazer o bem. O único jeito da gente ser útil é fazendo bem para o outro. Ver-nos íamos forçado de vos replicar por um volume. Lendo as admiráveis respostas dos espíritas à obra do Sr. Kardec, e é lindas mesmo, cada uma de cair o queixo. Dissemos a nós mesmos que haveria um belo livro a escrever,
Bem depressa reconhecemos que nos havíamos enganado, o livro já está escrito. Apenas o estragaríamos se tentasse completá-lo. Sois homens de estudo e possuís a boa fé, que não pede senão para se instruir. Sois homens de estudos e possuís a boa fé, que não pede senão para se instruir. Lede o livro primeiro sobre a doutrina espírita. A única coisa que os espíritos nos pedem é que a gente nos instrua, que a gente vá atrás do conhecimento. É a melhor presente que a gente pode se dar. Estais colocados na classe dos que só se ocupam consigo mesmos e que, como se diz, fazem os seus pequenos negócios muito tranquilamente, nada havendo além dos próprios interesses, lede as leis morais. A desgraça vos persegue com furor e a dúvida vos envolve por vezes com o seu abraço gelado. Estudai o livro terceiro, Esperanças e Consolações. Todos vós que abrigais nobres pensamentos no coração e que acreditais no bem, lede o livro do começo ao fim. Se ninguém nele encontrasse matéria para zombaria, nós o lamentaríamos, sinceramente, porque toda vez que a gente fala alguma coisa séria, a gente incomoda. Toda coisa que vem causar transformação nas pessoas, existem os seguidores e os perseguidores. Então, se não causa zombaria, é porque não causou nenhum impacto nas pessoas, e não foi o que aconteceu com o Livro dos Espíritos. A gente sempre tem uma opinião a respeito. É um livro que realmente impacta quando a gente tem o primeiro contato com ele. Depois eu quero estudar aqui questão por questão. Eu quero estudar tanto livro aqui com vocês, eu quero estudar tanto livro aqui como eu quero aprender tanta coisa. Eu sou consumista de conhecimento, eu sempre fui. E eu estou muito ávida para aprender tudo, mas é no seu tempo, é um processo de reequilíbrio. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu aprendo, mais eu consigo me reequilibrar internamente. Então, G. du Charlat, quem escreveu essa carta. Entre as numerosas cartas que nos têm sido dirigidas desde a publicação de O Livro dos Espíritos, apenas citaremos duas, porque, de certo modo, resumem a impressão que esse livro produziu, e o fim essencialmente moral dos princípios que encerra. A doutrina ela veio trazer questões morais profundas. Isso daqui é um compilado do Kardec, da Revista Espírita, tá? Bordeaux, 25 de abril de 1857. Senhor, submetestes minha paciência a uma grande prova pela demora na publicação de O Livro dos Espíritos, há tanto tempo anunciado. Felizmente, não perdi por esperar, porquanto ele ultrapassa todas as ideias que eu havia feito, de acordo com o prospecto. Impossível descrever o efeito que em mim produziu. Assemelho-me a um homem que saiu da obscuridade. Parece que uma porta, fechada até hoje, acaba de ser subitamente aberta. Minhas ideias se ampliaram em algumas horas. Oh, como a humanidade e todas as suas preocupações miseráveis se me parecem mesquinhas e pueris ao lado desse futuro de que não duvidava, mas que para mim estava de tal forma obscurecido pelos preconceitos que eu imaginava a custo. Graças ao ensino dos espíritos, agora se apresenta sob uma forma definida, compreensível, maior, mais bela e em harmonia com a majestade do Criador. Quem quer que leia esse livro meditando, como eu, encontrará tesouros inesgotáveis de consolações, pois que ele abarca todas as fases da existência. Em minha vida sofri perdas que me afetaram vivamente. Hoje não me causam nenhum pesar, e toda a minha preocupação é empregar utilmente o tempo e minhas faculdades para acelerar o meu progresso. Porque, para mim, agora, o bem tem uma finalidade, e compreendo que uma vida inútil é uma vida de egoísta, que não nos permite avançar na vida futura. A gente tem que ser útil para o próximo. Se a gente não se colocar a serviço do próximo, é um egoísmo da nossa parte. Aqueles que querem ganhar muito dinheiro para ser servido, para contratar lá 10, 20, 100 funcionários para fazer tudo por eles e não quer dar nada em troca, não quer contribuir com nada, não quer ser útil para ninguém, é o auge do egoísmo. É justamente o oposto do que Jesus ensinou, do que os espíritos nobres nos tragam. Aquele que quiser ser maior, que se coloque menor entre os homens. Eu não vim para servir, o Filho do Homem não veio para servir, mas para ser servido. Então, quanto mais entendimento a pessoa tem, quanto mais conhecimento, quanto mais capacidade de compreender ela tem, mais ela tem que fazer pelos demais. E aqui na Terra, nesse mundo materialista, quanto mais dinheiro a pessoa tem, quanto mais poder ela tem, quanto mais especial ela se sente, mais as pessoas têm que servir a elas, aos interesses dela, para que ela fique no ócio, para que ela não retribua, ela tem o direito de receber. É mérito dela receber tudo do mundo, para que faça ela feliz. E, na verdade, a nossa felicidade está em fazer os outros felizes, em contribuir, em ser útil.
Se todos os homens que pensam como vós e eu os encontrarei muito, assim espero, para a honra da humanidade, eu também espero, pudessem se entender, reunir-se e agir de comum acordo, de que força não disporiam para apressar essa regeneração que nos é anunciada. Quando for a Paris, terei a honra de vos ver, e se não for abusar do vosso tempo, pedir-vos-ei algumas explicações sobre certas passagens e alguns conselhos sobre a aplicação das leis morais a certas circunstâncias que me são pessoais. Recebei até lá, eu vos peço, Senhor, a expressão de todo o meu reconhecimento, porque me proporcionastes um grande bem ao me apontar-me a rota da única felicidade real nesse mundo, e além disso, quem sabe, um lugar melhor no outro. Vosso todo devotado de capitão reformado. É a porta estreita. Só que o livro dos Espíritos, a doutrina do Kardec, traz para nós a porta estreita de uma forma que a gente consiga entender, sem alegoria, sem metáfora. O que os espíritos pedem na gente não é pouca coisa, não, é reforma íntima. É matar o mal em nós, para que o que venha de fora não nos fira. É autorresponsabilidade, é parar de culpar os outros e ver, ok, a situação não está boa, o que eu posso fazer para melhorar? Como eu posso melhorar hoje? É a porta estreita. Outra carta. Lyon, 4 de julho de 1857. Senhor, não sei como vos exprimir todo o meu reconhecimento pela publicação de Livro dos Espíritos, que sinto depois de o ler. Como é consolador para a nossa pobre humanidade o que fizeste saber, da minha parte, confesso-vos que estou mais forte e mais corajoso para suportar as penas e os aborrecimentos ligados à minha pobre existência. Dá uma força de resignação para a gente. Compartilho com vários de meus amigos das convicções que auri na leitura de vossa obra. Todos estão muito felizes, agora compreendem as desigualdades das posições sociais e já não murmuram contra a providência, a certeza de um futuro mais feliz caso se comportem bem. Os consola e os encoraja. Pois é, Deus é justo, Deus é bom. Por que haveria tanta desigualdade aqui na Terra? Por que alguns iriam ter tanto, outros não? A doutrina espírita justifica essas desigualdades. E nem sempre é castigo, tá? Às vezes é a prova que a pessoa precisa para ela desenvolver valores morais. Gostaria, às vezes o dinheiro é uma prova mais difícil do que a pobreza. A pessoa ela é muito mais tendência a cair, muito mais tendência a cair do que uma pessoa que vem na prova da pobreza. O dinheiro não é sujo, as coisas materiais não são sujas, as coisas materiais são lindas. Já dizia Paulo, as coisas só são consideradas imundas para quem tem um olhar sujo. Está em Romanos isso. Então, assim, a matéria é muito bonita, mas a gente fica olhando para o mundo do jeito que é e a gente fica perguntando cadê Deus nessas horas. A doutrina espírita traz Deus para bem dentro do nosso coração. Gostaria de vos ser útil, Senhor. Sou um simples filho do povo que obteve certa posição com o seu trabalho, mas a quem falta de instrução por ter sido obrigado a trabalhar desde menino. Entretanto, sempre amei muito a Deus e fiz tudo quanto pude para ser útil aos semelhantes. É por isso que vos procuro tudo que possa ajudar na felicidade de meus irmãos. Vamos nos reunir, vários adeptos que estavam dispersos. Envidaremos todos os esforços para vos fecundar. Levantastes a bandeira, cabe a nós seguir-vos. Contamos com o vosso apoio e vossos conselhos. Sou o Senhor, se eu ouso vos chamar de confrade, vosso todo devotado. Ele omitiu o nome das pessoas. Agora aqui, Kardec falando na Revista Espírita. Muitas vezes já nos dirigiram perguntas sobre a maneira por que foram obtidas as comunicações que são objetos do Livro dos Espíritos. Resumimos aqui, com muito prazer, as respostas que temos dado a esse respeito, pois que isso nos ensejará a ocasião de cumprir um dever de gratidão para com as pessoas que, de boa vontade, nos prestaram seu concurso. Como explicamos, as comunicações por pancadas ou tipologia são muito lentas e bastante incompletas para um trabalho alentado. Por isso, jamais utilizamos esse recurso. Tudo foi obtido através da escrita e por intermédio de vários médios psicógrafos. Nós mesmos preparamos as perguntas e coordenamos o conjunto da obra. As respostas são, textualmente, as que foram dadas pelos espíritos. A maior parte delas foi escrita sobre as nossas vistas. Algumas foram tomadas das comunicações que nos foram enviadas por correspondentes ou que recolhemos para estudo em toda a parte onde estivemos.
A esse efeito, os espíritos parecem multiplicar aos nossos olhos os motivos de observação. Ele explicando a metodologia. Quem quiser pode repetir até hoje. Só não sei se vai estar acompanhado dos espíritos nobres que estavam perto dele. Mas essa experiência que o Kardec fez como um método científico poderá ser repetida por qualquer pessoa que tente validar como foi trazido o livro dos espíritos, a codificação espírita. Os primeiros médios que concorreram para o nosso trabalho foram as senhoritas B, cuja vontade jamais nos faltou. Esse livro foi escrito quase por inteiro por seu intermédio na presença de numeroso auditório que assistia às sessões e nela tomava parte como mais vivo interesse. Mais tarde, os espíritos recomendaram sua completa revisão em conversas particulares para fazerem todas as adições e correções que julgaram necessárias. Essa parte essencial do trabalho foi feita com o concurso da senhorita Jafé, que se prestou com a maior boa vontade e o mais completo desinteresse a todas as exigências dos espíritos, pois eram eles que marcavam os dias e as horas para suas lições. O desinteresse não seria aqui um mérito particular, visto que os espíritos reprovam todo o tráfico que se possa fazer de sua presença. Eles detestam que eles sejam só, como as pessoas enxergam os espíritos, como ferramentas para seu interesse pessoal. Interesse pessoal é sinal de elevação moral. Quanto mais interesse pessoal a pessoa tem, quanto mais ela num conflito de interesse, ela pensa só no seu interesse pessoal, menos evoluída a pessoa é. E os espíritos detestam que eles se manifestem só para manifestação de curiosidade, por isso não pode ter em reuniões públicas, manifestações mediúnicas, não é para saciar a curiosidade das pessoas, para falar se os espíritos existem ou não, mas para nos instruir moralmente. Então, o desinteresse não seria aqui um mérito particular, visto que os espíritos reprovam todo o tráfico que se possa fazer de sua presença, tráfico de influência, né? A senhorita Jafé, que é também sonâmbula notável, tinha seu tempo utilmente empregado, mas compreendeu igualmente que dele poderia fazer um emprego proveitoso, consagrando-se à propagação da doutrina. Quanto a nós, temos declarado desde o princípio, e nos apraz reafirmar aqui, jamais pensamos em fazer de O Livro dos Espíritos objeto de especulação, devendo sua renda ser aplicada às coisas de utilidade geral. Muita gente acusou Kardec de ter escrito o Livro dos Espíritos só para ganhar dinheiro, para ficar rico. E por isso seremos sempre reconhecidos aos que se associarem de coração e por amor do bem à obra que nos estamos consagrando. Então é isso, o textinho da Revista Espírita, eu acho muito esclarecedor a gente ler os livros da Revista Espírita, e é isso, amai-vos e instruí-vos, já dizia Jesus. E é só com conhecimento sério que a gente pode afirmar a fonte, a grandeza, a elevação moral dos espíritos que nos trazem a mensagem que a gente pode chegar num lugar melhor. Aqui na Terra não é fácil, mas é uma delícia. Que a gente, estudando, quanto mais eu estudo a doutrina espírita, eu sou uma pessoa, eu morria de medo da morte. Quanto mais eu estudo a doutrina espírita, menos eu amo a vida, mas a gente vai perdendo o medo da morte e começa a se preocupar em fazer daqui a melhor vida possível, como ajudar o máximo de pessoas possível, como fazer da nossa existência, atribuir à nossa existência o significado para fazer a vida do outro melhor. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixem os seus comentários aqui, eu adoro ler comentário. A gente cresce junto. Não existe ninguém melhor ou pior do que o outro, cada um tem um ponto de vista, não existe uma verdade única, existe a minha verdade, a sua verdade e a verdade verdadeira que está entre nós todos, e o objetivo aqui é encontrar essa verdade verdadeira. Então, quanto mais opiniões a gente tiver, mais perto a gente vai estar de achar a nossa verdade, essa verdade universal. Se inscrevam no canal, curtem, compartilhem com alguém que vocês acham que vão gostar. Eu acho que está faltando virtude na humanidade, a gente precisa compartilhar esse conhecimento, conteúdo edificante, a gente precisa inundar a internet de conteúdo edificante, tem tanta besteira na internet, as pessoas se pegam ali com videozinhos de 30 segundos e acabam perdendo o dia inteiro só no ócio, sem fazer nada. Então, a gente precisa inundar a internet com conteúdo edificante, a gente precisa mostrar para os algoritmos que nós estamos interessados em um conhecimento que agrega, um conhecimento mais profundo, para que ele possa compartilhar para mais pessoas e leve o bem para mais e mais pessoas. A gente constrói os algoritmos também. E se a internet, essa loucura toda, tem
É um lugar onde as pessoas são mais cruéis, elas não enxergam uma nos olhos das outras. Então, se a gente quiser levar amor para esse ambiente da internet, a gente também tem que fazer a nossa parte. Às vezes é muito simples, é compartilhando, é dando um like, é se inscrevendo, é falando para o algoritmo que esse conteúdo é bom. Então é isso, espero que vocês gostem. Beijo, obrigado por me ouvirem. É muito gratificante para mim gravar para vocês. E eu ficaria muito feliz que esse conteúdo pudesse transformar a vida de uma pessoa sequer. Um beijo, tchau, tchau.